Xadrez Político. Eleições 2024. Bom dia, Bruno. Prazer imenso recebê-lo mais uma vez aqui na Cultura FM, desta vez agora como candidato a prefeito de Araçatuba. Bom dia, Zé Walter. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é meu de estar aqui mais uma vez num espaço relevante para Araçatuba, com muitos ouvintes, e vai ser um privilégio poder discutir as propostas que a gente tem para a cidade. Só para registro, nós estamos recebendo também Dr. Estélios Fícares. Bom dia, doutor. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia, José. Bom dia. Excelente. O Dr. Estélios, vice na chapa do Bruno Pandini. Nós não estamos entrevistando os vices aqui no Xadrez Político nessas entrevistas que a gente está fazendo, mas, claro, fazendo o registro da presença do Dr. Estélios aqui. Temos 25 minutos, mas, claro, com aquela possibilidade até de um pouquinho, passar um pouquinho disso, porque isso foi concedido a todos os candidatos. Então, Giovana, pode começar a rodar o cronômetro. Bruno, você na última entrevista que esteve aqui no Xadrez Político disse que voltou recentemente para Araçatuba, começo do ano teria voltado a Araçatuba. Essa sua volta, você entende que tem conhecimento da cidade suficiente para postular o cargo de prefeito? Não, claro, eu voltei a morar aqui, mas nunca deixei Araçatuba, né? Minha família toda é daqui. Eu sempre nasci, cresci aqui e saí para estudar e para trabalhar, né? O mercado de trabalho que eu entrei me manteve um tempinho fora de Araçatuba, mas desde quando eu cheguei, muito antes de voltar, eu tinha visitas frequentes à cidade, tanto para falar com políticos, quanto para entender da cidade, entender os números, fazia as minhas análises. Então, não é uma relação imediata do tempo em que eu me mudei para cá, de volta, com o que eu entendo da cidade, né? Tá, entrando no seu plano de governo, eu gostaria de começar falando a respeito da saúde. Você cita no seu plano que você pretende estruturar de forma adequada as unidades básicas de saúde, fortalecendo a rede de atenção à saúde como a principal porta de entrada. Queria saber efetivamente, muitos candidatos estão falando a respeito do que pretendem fazer na área da saúde, é o principal tema dessas campanhas eleitorais. Entrando na prefeitura, caso eleito, o que o Bruno Pandini vai fazer a respeito da saúde de Araçatuba? E quero saber, assim, efetivamente, tem muita gente falando de abertura de pronto-socorro, tem muita gente falando de alteração de UBS, o que o Bruno Pandini vai fazer? Olha, Zé Walter, esse tema ele é relevante e tem todo mundo, e está na boca de todo mundo, porque a cidade precisa olhar para isso. É uma crise que a gente tem vivido, não apenas pelos números, não é um negócio frio em relação a número, mas qualitativamente, a razão pela qual as pessoas têm sofrido e têm morrido no pronto-socorro e na Santa Casa. Então, o que a gente precisa fazer desde o início, eu que fui, de todos os candidatos, o único que visitou todas as UBSs da cidade, sei que ali há uma defasagem de atendimento que varia entre 10 e 15 pessoas por dia. Só 3 das 20 UBSs não têm essa defasagem. Aliás, só 3 das 15 que estão na zona urbana não tem essa defasagem. A variação delas é um pouco menor pelo horário estendido de atendimento, e a do centro, eu estou falando da Umuarama, estou falando ali do Morada e o do centro, porque ali atende pessoas que... 10 a 15 pessoas sem atendimento nas UBS. Por dia, uma por média. Dia. Isso eu perguntei em todas as UBSs. E o que acontece? Eu mesmo, quando fui em uma delas, eu estava doente, mas eu não estava doente o suficiente para ser atendido. O que significa que o protocolo e o processo de entrada precisa ser revisado. Então, a gente precisa dar a qualidade necessária para que a pessoa tenha um atendimento humanizado e saia com uma solução, né? Os textos do Ministério da Saúde, as melhores práticas da saúde que são feitas aqui no Brasil e fora também, indicam que a solução que precisa ser dada é de 80% a 85% nas portas de entradas, que aqui na nossa cidade são as UBSs. Então, a gente precisa mudar esse protocolo. Há também, obviamente, uma necessidade de recurso humano, certo, por causa da falta de médico. Isso precisa ser visto. Essa resposta, para eu te dizer exatamente qual é o número da falta desse recurso, em qual local e que UBS especificamente, a gente só vai poder dar com qualidade assim que tiver uma análise mais detalhada do contrato, dos indicadores da OS, para dizer assim, olha, realmente esse número aqui falta, porque tem UBS que falta equipe médica ou médico,
né? A equipe é um número maior de pessoas, ou mesmo faltando médico, não tem espaço estrutural, porque aí você fala assim, vou colocar em que sala? Então, a solução seria ou ampliar o horário para ter uma equipe a mais, ou você fazer uma reforma estrutural para que caiba mais uma equipe ali e aí sim você atenda. Não é uma ausência de cobertura, né? Não falta UBS nas regiões das quais elas estão distribuídas, mas falta recurso humano. Então, são duas coisas que de imediato já dão soluções relevantes, porque a falta de solução nas pessoas que chegam nas UBSs, faz com que o pronto-socorro municipal e o pronto-socorro da Santa Casa fiquem superlotados. Então, quando você pega e imagina que a solução seja, nós vamos aumentar o pronto-socorro, construir um aqui, outro ali, outra coisa, embora a prefeitura já esteja licitando ali a reabertura do Hospital da Mulher, né, que para se tornar um pronto-socorro, são soluções que não são imediatas, porque exige uma construção, reforma, vai demorar, e não necessariamente atende a causa, porque a causa é a falta de dar solução no começo. E para isso a gente vai criar, obviamente, uma equipe de contenção de crise, uma equipe que possa se dedicar desde o dia primeiro e entender a gestão desse contrato e dar soluções que sejam imediatas. Tá, então o seu foco principal, assim que entrar, vai ser em UBSs. Sim. É esse o foco principal do Bruno quando certeza. entrar. Mudando para a educação, Bruno, porque o tempo vai correndo e a gente precisa passar por vários pontos a respeito do plano. Você cita no seu plano criar um sistema de acompanhamento da aprendizagem trimestral para medir essa aprendizagem e a taxa de abandono a cada trimestre. Como é que vai funcionar? E você ainda cita no plano essa referência de um indicador internacional e até o PISA, que a gente conhece bem aqui. Isso é medido há bastante tempo. Não, veja, eu vou dar até um passo para trás para ser um pouco mais claro para quem está nos ouvindo. O principal da educação, o que é? O objetivo de uma pasta da Secretaria de Educação é a gente prestigiar a educação das crianças, certo? Então, esse é o principal, esse é o foco. Tudo isso que a gente ouve constantemente, especialmente em época eleitoral, de construir escola, quem construiu escola, mais escola, quem reformou, quem botou ar-condicionado, tudo isso é acessório. Então, o que a gente precisa fazer é garantir que a educação chegue no aluno e com qualidade. Aí eu vou trazer não só esse ponto que você mencionou, mas a ideia é com que a gente consiga alavancar e elevar os indicadores de Araçatuba, da educação, que não é ruim. Sim. Nós já estamos acima da média, mas mesmo assim estamos distante de algo ideal, assim, na faixa classe A da educação. O que significa que há bastante coisa a melhorar e a melhora vem em cima da educação para o aluno. Então o foco deve ser no aluno. E quem chega primeiro na educação do aluno? Professores. Então, constantemente a gente tem que olhar os indicadores. Se você pega o IDEB, que vai medir ali a taxa de aprendizagem em relação a português e matemática, a gente está num nível bom, mas caiu nos últimos anos, mesmo se mantendo num nível bom. Então a gente precisa garantir que esse nível seja mantido e melhorado, tenha condição de prestigiar e valorizar o professor, acompanhe os indicadores para que a gente entenda que o crescimento é em cima do ponto final, que é o aluno ele esteja aprendendo mais, que a gente garanta que o quadro, né, a grade curricular seja bem aplicada com esses indicadores, mas principalmente também consiga acrescentar outros complementares que ajudam a criança a entender e a se educar de outras formas, que inclui educação, cultura. Estou buscando um pouco mais de pontos do plano de governo para poder prestigiar o nosso Temos uma questão envolvendo creche, Bruno. Existem crianças ainda guardando creche, vagas em creche em Araçatuba. O que você pretende para isso, para resolver esse problema? A gente precisa eliminar a fila ao longo dos próximos 4 Como? anos. Tem que ver a estrutura e a capacidade de absorver as crianças nas estruturas das creches que existem. Uma das soluções imediatas também e possíveis é a gente conseguir, enquanto não houver estruturalmente espaço para essas crianças, a administração pública conseguir alocar essas crianças em creches privadas, por exemplo. É uma solução que é feita em outras cidades também e é muito bem aceita. Porque enquanto você não consegue preparar o espaço público, né, uma creche pública para isso, você tem acordos com essas creches privadas e até escolas também, quando a fila é em escolas, para que você consiga absorver essas crianças, porque elas sofrem muito, porque a perda de 1, 2 anos atrasa toda a cadeia de ensino, né? Então essa é uma das soluções que tem sido feitas, eu acho ela interessante e é uma das possibilidades, né?
Planejamento urbano. No seu plano consta integrar áreas residenciais e comerciais e de lazer para reduzir a necessidade de deslocamentos longos, no máximo 15 minutos de caminhada a pé de qualquer ponto da cidade para chegar em um parque. E também você fala nesse ponto com relação a transporte público, e aí eu queria entrar nesse tópico de transporte público. Como é que você vê o transporte público de Araçatuba, o contrato com a Atua, e você vê alguma possibilidade de mudança nisso? Vejo. O subsídio que é pago atualmente e alguma mudança nisso? Muita gente dizendo até da possibilidade de tarifa zero. Como é que você vê isso? Bom, vou então puxar o raciocínio do início até o fim, gastando com qualidade esse tempo. Tá. Primeiro que a infraestrutura da cidade, o planejamento, ele tem que ser integrado, né? Quando eu digo... há um conceito técnico de vitalidade de rua, que é você ter numa rua espaços onde ao longo do dia a rua se transforma. Ela tem comércio, ela tem pessoas que moram, ela tem atrativos que fazem com que ao longo do dia você tenha um fluxo de pessoas que vai trazer mais vitalidade, porque a própria é um ciclo fechado em si mesmo, mas também mais segurança, mais oportunidade de desenvolvimento econômico e tal. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa integrar mais a cidade, ela precisa estar mais perto uma coisa da outra. Cidades planejadas, por exemplo, como Brasília, quando o deslocamento é muito grande, a pessoa depende de um transporte público que funcione ou depende do carro. É uma cidade que você não tem muitos encontros na rua, não sei se você estiver naquele local específico dedicado para você transitar. A cidade de Araçatuba não foi planejada do início ao fim, né? Claro. É claro que tem a praça, a nossa central aqui foi no início do tempo aqui, mas o que a gente precisa fazer é trazer esse conceito de uma cidade onde em 15 minutos você tenha todas essas opções. São cidades que cada vez mais estão mais voltadas para um mundo mais contemporâneo, mais atual, mais inteligente em termos de você pensar a cidade, né? Fazer com que as pessoas morem perto de onde trabalham e morem perto de onde elas têm opção de lazer. Aqui a gente tem crescido ao contrário, a gente tem isolado as pessoas das novas residências, seja uma residência de um conjunto habitacional cada vez mais longe do centro, tanto quanto os condomínios que são criados também cada vez mais longe do centro. Então a gente tem que repensar a reurbanização. O que já reurbanização. está feito vai ser difícil alterar. Todos os problemas, aí eu vou mais conceitual assim, mas todos os problemas do mundo, eles têm um teto, nada é infinito, né? Então a gente precisa entender o tamanho, dimensionar o tamanho do problema para poder oferecer o tamanho da solução. Numa cidade como a nossa, que já é construída, já tem ali alargamento da zona urbana, ela pode ser refeita assim como muitas cidades já fizeram, uma reurbanização. Por exemplo, Araçatuba tem espaço para crescer verticalmente em certas regiões. Da Avenida dos Araçás para cima, a gente não tem prédio, o que significa que há uma possibilidade de um aquecimento imobiliário, inclusive. Só que a gente, para isso, precisa pensar a cidade, entendeu? Na estrutura, como é que a gente vai fazer para que a gente não superlote as ruas de carros, dê um fluxo adequado. Então a gente tem que pensar. Por isso que o planejamento urbano, tanto quanto você pensar numa praça que já existe, como que você vai realocar ela na vida do cidadão, como que você vai prestigiar que o cidadão retorne ou volte a utilizar uma praça que já existe, e como que você vai revitalizar um bairro que está ao entorno disso. Então, a gente tem que pensar de forma integrada. Acho que esse é o conceito principal. A mobilidade ela está incluída nessa questão do planejamento urbano integrado, né? E faz com que também você chegue 15 minutos de distância, aí você tem que pensar como. Distância de bicicleta, de ônibus, de algum outro transporte alternativo. A gente já viu o patinete chegar e morrer, mas eu já vejo algumas pessoas usando patinete elétrico. Enfim, tem outras soluções de mobilidade que são interessantes, que a gente precisa pensar. Mas a cidade ela precisa estar integrada dessa forma, entendeu? Para que a gente dê qualidade para as pessoas. Isso está dentro do conjunto de qualidade de vida, né? E agora, para a Tua. A Tua são 50 anos de prestação de serviço. Eu também fui o único candidato que... Veja, a primeira condição para você mudar uma realidade é conhecê-la. Então, eu fui
atrás das coisas. Eu usei o transporte coletivo de Araçatuba. Fui lá no fundo dos bairros, de madrugada. Usei o terminal ali, parei no terminal para me locomover não só do bairro da Zona Leste para o centro, da Zona Leste para a Zona Oeste, da Zona Norte para a Zona Sul. Fiz o trajeto completo para entender qual que é a situação. E o serviço ele é deficiente. Por quê? Porque ele atende mal as pessoas que estão dependendo dele, né, que não tem outras recurso para usar outro tipo de transporte, e aí ele fica... Por que ele é deficiente? Primeiro porque começa pela condição dos ônibus. Uma frota de 40 ônibus, só 3 têm ar-condicionado e são recentes, muito embora houvesse a promessa aí de que a frota seria renovada, e não foi. Eles quebram frequentemente. Quando eu tive no ônibus, a primeira reclamação das pessoas assim, esse ônibus quebra com muita frequência, a gente está sempre atrasado, a gente perdeu o tempo do itinerário, porque há alguns anos o itinerário era de meia em meia hora e hoje é de 1 em 1 hora, então para a pessoa que precisa se planejar, isso é muito pouco. E aí, outro problema é que você, quando pega, se você estiver saindo ali do Hilda, para ir trabalhar numa outra região da cidade, e eu sair do São José, e o meu ônibus quebra, você se atrasa, porque do jeito que é o sistema de transporte hoje, todos os ônibus têm que chegar até o terminal para que todos saiam juntos, para que ninguém fique desprestigiado. Muitos problemas. Mas e aí, o que resolver? Como? Aí eu preciso de mais detalhes do contrato, porque a gente precisa ser o fiscal do contrato, né? Se há uma contratação, o direito adquirido do prestador de serviço, do concessionário. E aí, o contrato está em andamento. E o contrato está em andamento. Então a gente precisa de rigor na fiscalização. Exigir que a prestação seja feita com qualidade. Você é a favor do subsídio à empresa? Não, eu sou... Putz, eu preciso estudar melhor o contrato para te dizer se eu sou a favor, sabe? Eu sou a favor de que pessoas de idade não realmente paguem menos ou não paguem, de que o estudante pague menos, mas... Mas isso está em lei, né? Previsto em lei. Mas eu posso ser a favor ou contra, né? É uma lei, mas a prefeitura subsidiar o serviço, você não é a favor? É a prefeitura pagar mensalmente uma quantia para a manutenção do serviço. A empresa diz o seguinte, olha, eu não tenho condição de arcar com o custo do serviço. Com o pagamento das passagens eu não dou conta, eu preciso de um subsídio. Eu preciso fazer uma ginástica na resposta, porque eu sou a favor do serviço público de qualidade. Uhum. Entendeu? Se for necessário um auxílio da prefeitura, o importante é quem? Qual que é a finalidade do serviço público? É que o cidadão, não só o que depende. Eu, quando morei fora, e eu posso comparar Araçatuba com isso, eu optei por não ter carro, não gastava dinheiro com isso. Eu não tinha carro, não pagava IPVA, não pagava gasolina, não pagava seguro e gastava muito menos de qualquer pessoa que tivesse e usasse pouco o carro. E muito, ainda mais, né? Então, assim, a minha conta já era mais econômica. Por quê? Porque o serviço de transporte funcionava. Às vezes era até mais rápido porque ali eu usava o corredor. Eu estou falando da cidade de São Paulo. Então eu prezo por um serviço público de qualidade, que atenda a finalidade, que é o cidadão, todos. Você e eu, os Télios, pudéssemos ter a opção, e ninguém tem, só usa quem depende. Então a gente precisa, e se é uma concessão, a concessionária precisa entender, para quem que eu estou prestando serviço? É para elevar a qualidade da cidade, é para trazer a qualidade de vida necessária para o cidadão, inclusive, um bom serviço traz, inclusive, Então, para chegar a esse fim, se for necessário o subsídio, você não é contrário? Não sou contrário. Mas, assim, eu acho que a viabilidade econômica de um contrato, quando você faz um contrato de concessão para a iniciativa privada, você espera que ela tenha a capacidade de fazer por onde obter o recurso necessário. Trazer mais eficiência. E já chamaram N empresas aí, ninguém quis participar da concorrência porque não, segundo as empresas, não teria lucro com isso, sem o subsídio. Mas eu acho que também existe um espaço para avaliação, porque o contrato da Tua é um contrato que a mesma empresa, a Tua não constrói ônibus, certo? Mas ela é responsável por prestar o serviço, por cobrar o ticket, fazer a operação dos tickets do cartão e fornecer os ônibus. É muita coisa. Isso pode ser decomposto. Em outras cidades, esse contrato ele é quebrado. Então, eventualmente, você pode trazer outras soluções que deem mais eficiência, porque às vezes fica muito pesado para uma empresa que não tem a capacidade de fazer com eficiência, eficácia, isso. Eu não estou dizendo que a Tua
como eu não conheço o contrato e eu chegando lá eu preciso entender. Mas como candidato, eu preciso saber que existem outras possibilidades para trazer eficiência. Bruno, 18 minutos, vamos para sustentabilidade, que é um assunto caro para você e eu percebo que você quer falar sobre isso. Mas quero te perguntar, no seu plano consta garantir a substituição de 100% das lâmpadas tradicionais por LED. Isso já está sendo feito com a PPP da iluminação pública. Esse plano foi feito sem essa informação da substituição feita pela PPP ou não? É alguma outra questão que você quer implantar? E nesse complemento de pergunta, você também traz ali a respeito de meio ambiente. Delegar para a iniciativa privada a varrição, a coleta e destinação final dos resíduos sólidos e também desativar os lixões existentes. Onde estariam esses lixões aqui em Araçatuba que você cita no plano e quais são suas propostas aí para o meio ambiente? Bom, vamos lá. Também vou... Então, 2 perguntas e as propostas para o meio ambiente, 19 minutos de entrevista. A primeira era... Com relação ao 100% das lâmpadas de LED. Ah, tá. Garantir, né? Porque o contrato existe, então a gente precisa garantir que ele seja... É excelente a gente trocar, né? Já era Mas hora. então o plano já foi construído Já foi, com tanto é a que PPP, sabendo da PPP. Sim, tanto Tá. é que é garantir, porque, salvo engano... É garantir a substituição, consta do plano, tá? A substituição é para a cidade toda, né? Então a gente tem que garantir, tem que entender como é que vai fazer, se é faseado, se é de uma vez, mas garantir que tudo seja feito. Tá. E isso é interessante, enfim, se já tiver contratado, tanto melhor, o que vai ficar de responsabilidade para o prefeito é administrar esse contrato, enfim, e garantir que isso seja implementado, né? Porque acho que não vai dar tempo de fazer até o final do ano, certo? Não sei, penso que não vai, então a ideia é garantir. Com relação a lixo, de maneira geral, existem soluções que a Araçatuba não contempla e que a gente deveria contemplar. Por pouco espaço de tempo que a gente tem, eu gostaria de pensar, e eu tenho falado isso nas minhas redes sociais, inclusive convido a quem nos ouve a visitar minhas redes sociais, porque como eu não tenho tempo de horário eleitoral gratuito na TV e no rádio e fui tirado do debate da Globo, faço o convite para que todos vocês passem nas minhas redes sociais, falem comigo, respondo todo mundo e garanto que ali tem informação suficiente para dar qualidade na sua decisão de votar 30 no dia 6. Eu acho que aqui em Araçatuba a gente precisaria ter uma forma melhor de direcionar o lixo, os resíduos orgânicos. Eu falo bastante da iniciativa que está sendo implementada no Rio de Janeiro, isso tem sido benchmark, né? Tem sido referência para outras cidades a nível nacional e até internacionalmente, porque eles fazem eles usam energia através da biometanização, né, do resíduo, que é o chorume ali, o resíduo orgânico gera energia e é eliminado. Acaba que o Rio de Janeiro tem transformado o lixo em energia e não tem ficado lixo no aterro. E o resíduo sólido, que é o resíduo que pode ser reciclado, a gente também precisava ter uma destinação melhor. A gente não tem nenhuma indústria de reciclagem, né, de transformação aqui em Araçatuba. O que poderíamos ter, porque uma das coisas que eu falo é sobre a Araçatuba ser pioneira no desenvolvimento econômico sustentável e passa por isso. E toda a reciclagem do lixo, todo o tratamento do lixo faz com que a gente traga para Araçatuba algo que ou é muito rudimentar ou não existe, que é o setor, é uma indústria circular, né? Que a gente consiga ir reaproveitando as coisas e não tenha um início e um fim na cadeia. A cadeia esteja sempre se reciclando e o lixo faz parte disso. O lixo é visto como dinheiro em muitos lugares no mundo e o Rio de Janeiro olhou para isso e tem feito isso acontecer. A biometanização do Rio de Janeiro, inclusive, é autossustentável da própria indústria e também devolve energia para o sistema público de alguma maneira. E volta para a rede para poder fazer a iluminação de espaços públicos, né, de prédios públicos. Então é uma solução que a gente precisa pensar. Outras questões relacionadas ao meio ambiente, à sustentabilidade, que a gente não tem aqui, é o fato das mini florestas, que também são super relevantes hoje no mundo. A gente tem visto a temperatura cada vez mais alta, o ar cada vez mais seco, a gente tem batido recordes. As mini florestas estão sendo feitas em São Paulo, por exemplo, 23, se não me engano, mini florestas já foram plantadas, que é um adensamento de floresta de árvores nativas adensadas, que tem a capacidade de fazer a troca gasosa do ar, dar mais conforto térmico, que é deixar a temperatura mais baixa. A gente tem um déficit arbóreo aqui em Araçatuba, na verdade, e até de árvores nativas, né? Um problema
problema de plantar árvores nativas em Araçatuba. Isso existe, é um problema que é uma realidade da cidade e precisamos solucionar, na verdade, né? A gente precisa pensar nisso para solucionar isso para os próximos anos. E essas urgentes. Urgentemente, você tem toda a razão. E essas mini florestas, lá em São Paulo, das 23, 16 foram plantadas em escolas municipais, que faz também com que você chame as próximas gerações para ter a relação com o tema, educando as pessoas a também ter essa relação, que é muito, para mim é muito relevante. Tem uma ONG que faz isso, que é a Formigas do Embaúba, e eu acho o trabalho deles fantástico, acho que pode nos ajudar nesse déficit arbóreo. Outra solução é o corredor verde. Você imagina só, os corredores verdes são a capacidade que a gente tem de transformar a cidade, tanto na conexão de mobilidade, de integração dos espaços públicos, mas principalmente dar uma transformação no meio ambiente da cidade. Como isso? Você imagina, você que mora ali próximo à Avenida 2 de Dezembro, por exemplo, você pega 2 de Dezembro, ela passa próximo ali à Praça Paraíso, à pista de skate, à Lagoa do Miguelão, ao próprio bosque. Se você continua ali na Arthur Ferreira da Costa, tem próximo a 600 casas, depois você vira ali até chegar na Praça Diogo Júnior, está mais visualmente descrito nas minhas redes sociais, então faço o convite. Você imagina a gente fazer corredores verdes, né, que é a exemplo do que São Paulo tem feito ali na cidade universitária, ou Medellín tem feito em toda a cidade. Os corredores verdes diminuíram de 3 a 5 graus Celsius as regiões dos quais eles passaram. Então a gente vai ter um conforto térmico para essa região toda. A gente vai prestigiar a mobilidade em cima dos corredores, contemplando faixas de caminhada, corrida e ciclismo, fazendo com que as pessoas que trabalham, vão estudar, porque tem muitas escolas públicas nesse trajeto todo, e que podem utilizar a bicicleta para lazer, tenha uma locomoção agradável, na sombra, e consiga dar mais vitalidade para esses lugares. Vai passar em tudo isso que eu te falei, tem outros que talvez eu tenha me esquecido, mas ali a gente está falando de uma pista de skate, é esporte, a praça já tem sido um lugar de lazer, o parque, o bosque, a gente precisa ressignificar o bosque, porque para quem já conviveu com o bosque, é uma memória muito afetiva que a gente precisa retomar a convivência do bosque com a cidade. Essa geração de agora não tem relação, a gente precisa voltar a fazer que tem. Ou seja, são espaços que a pé, entre um e outro, está a 5 minutos de distância, de bicicleta 3 a 15 minutos do percurso completo, e isso eu estou falando só de um corredor verde. Você imagina outros corredores passando de norte a sul, entre bairros, isso tem a capacidade de transformar. Passamos de 25 minutos, só queria fazer uma última pergunta antes das suas considerações finais, que muita gente pediu para que eu perguntasse para os candidatos. Alguma proposta para o funcionalismo público? O que você pretende para fechar a nossa entrevista? Pô, obrigado pela pergunta, Zé, porque isso é muito caro mesmo. O funcionário público, ele não tem um plano de carreira adequado e fica com o seu salário limitado, porque na realidade o que acontece é que muito dinheiro é repassado ou é dedicado aos cargos comissionados. E, portanto, é esse inchaço da máquina pública que prejudica o bom funcionário que prestou um concurso, que está lá, que é super técnico, que está à disposição da cidade, e ele sofre tendo que conviver com uma pessoa que está lá porque dedicou um cargo. Eu estou falando de um problema que todo mundo conhece, mas como resolver isso? Primeiro, a gente precisa colocar indicadores lá dentro. A administração não é só você chegar e falar assim, eu vou limar com todo mundo, com os cargos comissionados. Não, se você coloca indicador, você consegue dizer quantas pessoas você precisa a mais, quem que dá a mais eficiência ao trabalho, quem que dá a resposta aos indicadores que você quer promover dentro de cada pasta, prestigiando o servidor público, que hoje ele é assediado tanto a participar de política quanto não participar da política que não faz parte da atual administração, colocar, de fato, um plano de carreira para que esse cara seja prestigiado. Os indicadores têm que ser tão relevantes para a gente poder trabalhar que a gente consiga não dedicar cargo público, mas volte a ter concursos públicos para que os servidores sejam a força, porque o que vai fazer, o que um bom político faz, como a gestão, e tem como legado, é fazer com que o projeto, o plano de governo da cidade, que é algo que é do cidadão, pertence ao cidadão, seja perpetuado. Não em 4, não em 8 anos, mas num plano de 10, 15. E o servidor público é o que vai participar de tudo isso, independente da administração. Então, para eles, eu digo, tirar as pessoas que não servem, que eles convivem de lá, e prestigiar dando o plano de carreira e uma melhor atenção, porque são eles que fazem com
vem administração, passa administração, são eles que estão lá. Bruno, muito obrigado pelo... Pode zerar o cronômetro aí, eu vou te conceder aí até 3 minutos, se você quiser usar à vontade, para mandar seu recado final para a população, aqui para os ouvintes da Cultura FM. Fique à vontade, então, suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer, mas com 3 minutos eu queria dizer para você que me ouve, caso não me conheça, para ir até a minha rede social e, por favor, se informar, porque o que vai dar qualidade na sua decisão é informação, e eu e o Stelios nós trazemos a melhor informação de um plano e de competência para fazer com que a cidade mude de verdade. A primeira, eu disse aqui que a primeira condição de mudar a realidade é conhecer, e eu fui o candidato que foi atrás de entender exatamente o serviço da saúde pública, serviço de transporte. Estou na rua todo dia, você já me viu no farol, você já pegou um santinho meu, se não pegou, você já me viu trabalhando lá. Então, estou todos os dias trabalhando para entender e para mudar a realidade da cidade. Eu tenho mais de 10 anos de luta contra a corrupção. O principal ponto disso é saber o quanto que uma decisão causa de impacto na vida, seja ela boa ou ruim, e eu sei os caminhos da boa, porque eu sei por onde vão os caminhos ruins. O Stelios tem 38 anos de saúde pública, não é um cara que ficou escondido no seu consultório, mas ajudou ou você ou alguém da sua família ao longo desses 38 anos. E por fim, nós somos os únicos que rompem com a velha política. A gente está aqui num partido chapa pura, um partido que não deve cargo nem favor para ninguém. É a nossa primeira vez na política, mas nós estamos preparados para agora. Eu não estou pedindo nem prestigiando o meu nome, eu estou falando sobre Araçatuba, falando sobre o nosso problema, sobre a nossa cidade, sobre as soluções que a gente pode ter. A cidade, para crescer, ou ela atrai pessoas, ou ela atrai empresa, ou as duas coisas. E a cidade não tem sido atrativa para novas pessoas virem morar aqui, porque o que atrai pessoas é oportunidade de emprego e qualidade de vida. A gente não tem tido oportunidades de emprego suficiente para ser uma cidade super atrativa para isso, que mude os indicadores da cidade. A qualidade de vida a gente tem sofrido bastante com a saúde pública e com a falta de lazer, falta de esporte, falta muita coisa. É por isso que as pessoas não têm Araçatuba como uma cidade desejável para morar, além de nós que já amamos elas e estamos aqui. Eu voltei para melhorar a cidade. E para atrair a empresa vai olhar e vai falar assim, tem a mão de obra qualificada, tem infraestrutura adequada para que eu coloque a minha empresa, tem incentivo, e Araçatuba não tem. E a gente está olhando para isso. A gente está pensando em Araçatuba crescer, e uma cidade que quer ser grande não pode admitir político que pensa pequeno. Então, meu nome é Bruno Pandini, guarde bem esse nome. O meu vice é o Stelios Ficares, o nosso número na urna é o 30, e eu fico muito honrado em ter o seu voto de confiança, porque o que vai fazer você decidir entre hoje e o dia da eleição, em quem votar, é a capacidade que essa pessoa tem de transformar. E eu estou aqui para isso. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado ao Dr. Stelios Ficares, presentes eles aqui no nosso Xadrez Político, encerrando então a nossa série de entrevistas aqui na Cultura FM com os candidatos à Prefeitura de Araçatuba. Convidamos os 5 candidatos, já entrevistamos o Cido Sério, o Lucas Zanata, o Borella, o Bruno Pandini, convidamos o Felipe Fornari, ele não quis comparecer à entrevista, preferiu não comparecer à entrevista, e na semana que vem, a gente, na última edição então do Xadrez Político antes das eleições, a gente vai tentar fazer uma entrevista especial aí com as orientações para o eleitor a respeito do dia da votação. Então é o nosso compromisso da cultura aqui para levar a melhor informação para você, ouvinte eleitor, que vai depositar seu voto no dia 6 e vai determinar aí os próximos 4 anos aqui da nossa cidade. 8h12, rápido intervalo, a gente volta em instantes. Ele não sabe de nada, mas desconfia de muito.